Fala pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, tudo bem? Eu sou o Thiago Schutz e hoje estou aqui com a Rafaela Zandavalli e finalmente o Silva Schutz Advogados tem o seu podcast. O nome do podcast é Pode Errar. E que nome mais adequado a esse ambiente que a gente vive de ecossistema de inovação e tecnologia, onde errar é super permitido. Então já comenta aqui nesse vídeo ou nesse corte se gostou do nome, o que achou. A gente vai explicar aqui no decorrer do nosso bate-papo por que nós escolhemos essa nomenclatura para o podcast. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal, vocês vão adorar. E hoje, como primeira convidada, eu não sei aqui hoje, Rafa, quem vai ser o convidado. Eu ou você, porque eu acho que estamos aqui em cadeiras iguais, não é mesmo? Vai ser um bate-bola. Vai ser um Exatamente, tá vendo? bate-bola. A Rafaela aqui já tá dando o espírito do podcast. Eu acho que a gente pode errar, pode ficar tranquila, a gente vai aqui no improviso, não tem problema nenhum. Rafa, eu acho que esse bate-papo tinha que ser entre a gente para começar, né? Para quem aqui tá chegando agora, chegou de paraquedas, eu sou o fundador do Silva Schutz Advogados e a Rafaela desde o início está comigo nessa jornada. E hoje ela é que assume o cargo máximo do escritório, ela que é a CEO do Silva Schutz Advogados, é a ela que eu respondo, então hoje eu sou apenas um subalterno aqui da Rafa, mas é um prazer isso. E, Rafa, eu acho que eu queria começar batendo esse papo, assim, como é que é ser CEO de um escritório de advocacia tão inovador, tão diferente, não tem muitos no mercado, e tem que descobrir pelas próprias maneiras como é fazer a gestão de um escritório como esse, qual é o desafio? Tem muitos desafios. Acho que o principal desafio é as pessoas entenderem o papel de CEO dentro de um escritório de advocacia. Porque normalmente o CEO, ele é a pessoa, o fundador do escritório. E ele faz o quê? Ele é a cabeça, é a pessoa que já passou ali por muitas experiências e tá ali na sala dele só gerenciando os advogados e a equipe. E E eu o lembro quando eu fiz desculpa, Rafa, te cortar. Eu lembro quando eu fiz essa transição, todo mundo achava que eu era maluco de passar o carro para alguém, né. E hoje eu me sinto assim, nossa, hoje muita gente me diz assim: "Nossa, Thiago, foi a melhor coisa que tu fez, que bacana, te liberou para muito mais coisas". Eu acho mas todo mundo teve medo na época, eu imagino que para ti também deve ter sido assim: "Meu Deus, e agora?". Não, é muito desafiador, tanto que hoje eu faço parte de um grupo de CEO para mulheres de escritório de advocacia, e uma das maiores discussões que a gente tem é justamente como mostrar para a sociedade o que o papel de um CEO faz. Por quê? Porque a gente não é mais a gente não responde só a parte jurídica, a gente faz toda a gestão de pessoas, a gente faz todas as contratações e os processos e estratégias para o escritório se desenvolver. E as pessoas não conseguem entender que o CEO é essa figura mais estratégica do que técnica. É muitas vezes que tem que ser um trabalho, às vezes, invisível, né, porque parece que tá tudo funcionando como uma orquestra, mas quando dá um problema é a CEO que tem que resolver sempre. Né, eu também já ocupei esse cargo, então acho que a gente pode falar aqui de igual, assim, ó, nós sempre somos os culpados, e cabe sempre a nós responder a tudo. Mas isso é um desenvolvimento de ego muito grande, porque muita gente pensa no CEO e coloca num pedestal e acha que o CEO: "Ah, eu sou o que posso tudo". Mas na verdade a gente é o que menos pode e a gente é o que mais deve, né, isso eu acho que é bem uma visão O diferente. CEO, na verdade, é o funcionário da empresa, acho que é o maior funcionário da empresa, porque hoje eu trabalho para as pessoas conseguirem executar os seus papéis, então a gente toca, a gente consegue trabalhar e orquestrar para todo mundo conseguir entregar suas Talvez atividades. nós sejamos os maiores servidores do escritório, né, aqueles que servem. Mas, ô Rafa, mas isso é muito bacana, porque o escritório, né, pra gente, explicar para o público que está nos assistindo nesse nosso primeiro podcast do Pode Errar, ah, ser CEO do escritório e ter este cargo dentro do escritório de advocacia, o que também não é comum, também habilita muito para entender mais o empreendedor que é CEO da sua empresa e que tem muitas dores, e no fim das contas é a ele que cabe. Eu acho que também traz um quê de empatia, eu acho, no atendimento ao público-alvo do escritório, não traz? Com certeza, a gente se aproxima muito dos nossos clientes, porque a gente enfrenta as dores que eles estão passando. Então, acaba que tem essa proximidade. Eu já tive do outro lado também, né, eu já tive uma empresa de tecnologia, eu já tive uma startup, então eu já fui, digamos, na época eu não era CEO, mas eu já tive um cargo executivo dentro de uma empresa de tecnologia, e hoje eu estou trazendo hoje eu na verdade eu tenho um cargo, né, de executivo dentro de um escritório jurídico, e são coisas muito diferentes. No jurídico, para uma empresa, tu tem
processos completamente diferentes. Então, foi muito legal que a minha experiência no passado conseguiu me fazer chegar aqui nesse cargo hoje, mas muitos desafios aqui assim, eu tenho que às vezes é solidão, é uma jornada de solidão, né. A jornada do CEO é isso. É muito fantástico, assim, ó. Eu vivo dizendo pra Rafa que eu acho que o melhor cargo que existe numa empresa, as pessoas ainda não descobriram, mas o melhor cargo que existe é de ACO. Porque eu acho que só depois que tu passa por esse cargo, tu entende que tu não é aquele que pode tudo. Pelo contrário, tu é o que menos pode e é o que mais serve. Não é todo mundo te servindo. Eu acho que às vezes as pessoas têm a imagem do CEO que é todo mundo servindo à vontade deles. E pelo contrário, o CEO está sempre servindo às vontades de outros e tentando organizar essa orquestra. E tu tens uma vantagem, Rafa, eu acho que nessa jornada que tu fez, além de já ter empreendido no setor que tu atendes, mas também tu tens a formação em administração, que eu acho que acaba sendo bem complementar. Porque o meu sentimento pessoal é que me faltam muitas habilidades de gestor. Eu fui treinado para ser advogado, eu não fui treinado para ser gestor. E acho que nisso tu veio não só para me complementar, mas para ser melhor do que eu. Essa tua formação em administração faz muita diferença, tu não acha? Faz. Mas a formação, ela só é uma formação, né, que nem eu te falei, a minha experiência em ter já empreendido além do direito, com certeza complementa mais. E hoje a gente prega muito isso, a interdisciplinariedade, seja na vida acadêmica ou seja na vida mais prática, tem que saber, tem que ser interdisciplinar, né, tem que estudar além, no nosso caso, além do direito. Se eu ficar ali só sendo uma boa técnica, só estudando direito, eu vou ser uma excelente advogada, mas eu não vou conseguir chegar em outros patamares, né, que hoje eu cheguei num cargo de gestão, precisei estudar muito a parte técnica, mas também essa outra parte que é da administração, de gestão, de processos. Óbvio que a administração me ajudou muito, porque ela abre a cabeça, mas as minhas experiências eu acho que me desenvolveram muito mais, não tenho nem dúvidas. Rafa, mas me diga uma coisa, antes de vir para cá, eu estava lendo alguns artigos que tu escreveu enquanto tu estavas como CEO do escritório. E um que chamou a minha atenção foi um que tu disse que tu cresceu 650% nesses 3 anos. É um número absolutamente incrível, assim, ó. Como é fazer a gestão de um escritório de advocacia que cresce nessa proporção? E eu te pergunto, tu ainda tem empresas do lado de fora, ainda tem espaço para crescer mais do que isso? Na verdade, crescemos 750% em 3 anos. E o mais engraçado é porque lá atrás, quando a gente estava com uns 4 meses de escritório, um empreendedor, que eu admiro muito, ele comentou com a gente que crescer dói. E aquilo me incomodou, porque todo mundo quer crescer. Pô, e tem coisas que doem muito mais, né, e crescer é uma coisa boa. E hoje eu consigo entender aquela frase, porque de fato crescer é muito bom, mas ela gera muita dor no processo, porque no nosso caso, né, foi um crescimento muito rápido, nós tivemos que abrir mão de algumas coisas, ninguém cresce, né, tudo isso sem abrir mão, sem deixar algumas coisas para trás. Claro que no final tudo vale a pena, mas é um processo desgastante. E vamos combinar, eu acho que assim, para quem tá aí começando a jornada, seja em escritório de advocacia ou startup, porque eu acho que esse papo aqui vai servir para qualquer um, seja um empreendedor de startup, de empresa de inovação, seja um escritório de advocacia que pode estar nos ouvindo. Dói de verdade, né? Não, A gente sente, né? Dói. e as pessoas romantizam, né, Thiago, porque tu crescer tudo isso que a gente cresceu em 3 anos. Só não, hoje é muito lindo falar, é muito legal, mas a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que engolir muita coisa, a gente tem que errar pra caramba. Então, é muito romantizado. Claro que depois que tu chega lá, depois que tu tem números interessantes de mostrar para o mercado, sempre vale a pena. Mas as pessoas têm que estar disposta a abrir mão de algumas Ô, coisas. Rafa, e a que tu deve esse crescimento? Assim, ó, por que que quando o escritório começou, tantos empreendedores procuraram o escritório e por que que isso se mantém tão presente, assim, porque eu vejo que a maioria das empresas tem dificuldade de conseguir novos clientes. E a minha impressão, assistindo a tua gestão e obviamente quando eu estava lá no cargo de CEO fundador, as empresas procuram muito escritório. Tem essa demanda toda, assim, para esse tipo de escritório? Tem muita demanda, eu acho que acho não, né, eu tenho certeza que a gente ainda tem um mercado gigante para explorar.
Primeiro, acho que pela falta de concorrência, e a concorrência não é a falta de advogados, porque o que mais tem são ótimos advogados no mercado, mas é uma concorrência direcionada para o público que a gente atende. Hoje nós atendemos empresas de tecnologia, inovação e investimentos. E tu ter uma equipe que entenda sobre essa cultura, que entenda esse ecossistema, é muito difícil. São práticas completamente diferentes do direito tradicional. E trazer essa inovação para a advocacia, que foi o que a gente fez, acho que a receita ela acabou sendo simples e que acho que essa é a receita, né, uma receita simples, mas que poucas pessoas conseguem executar. E aí eu queria resgatar aquilo que a gente tinha falado da interdisciplinariedade, né. Eu acho que isso é muito necessário no dia a dia dos atendimentos das nossas startups. E eu queria te perguntar, assim, hoje, né, tu estás muito mais próximo do que eu do dia a dia da gestão, o que que mais se atende? Por que que as startups procuram tanto o escritório? Que tanta demanda tem? Porque, né, eu hoje para que as pessoas entendam, né, eu sou ex-CEO do escritório e estou no conselho do escritório. Nós formamos um conselho, e hoje a Rafa Toque, ela faz os reportes delas ao conselho. Então eu basicamente hoje recebo os reportes e apoio a gestão da Rafa sem dúvida nenhuma. E eu recebo reportes assim, ó, quando eu olho os números de atendimento, são literalmente milhares de atendimentos. São assim, uma coisa, todas as nossas verticais superam 1.000 atendimentos por mês. Isso é uma loucura, 1.000 demandas. A que se deve tamanha procura assim dos atendimentos do escritório? Olha, com certeza o nosso atendimento é um atendimento diferenciado, né, o atendimento dos nossos advogados, da nossa equipe. Nós entendemos que nem a gente começou falando ali, né, bem no comecinho, a gente entende a dor do cliente, que a gente já passou por isso, então a gente consegue, ter a gente consegue ter uma empatia de saber que eles precisam de uma resposta mais rápida, que a gente consegue entender que existe uma linguagem a ser falada, não adianta a gente vir com um juridiquês, porque eles não vão entender, a gente tem que dar uma linguagem fácil. E um comportamento nosso, que eu acho que é um grande diferencial, é a não sei se talvez esse termo, daí tu possa até me corrigir, Thiago, mas é a ausência do ego. Por quê? Porque advogado ele gosta de mostrar serviço, e o nosso time não mostra serviço, a gente agrega valor. E acho que tem uma diferença muito grande entre tu mostrar serviço e agregar valor. Mostrar serviço é aquela pessoa que é o advogado que vai corrigir a vírgula nos contratos só para mostrar ali para o cliente que está trabalhando. E isso a gente abomina. E como que a gente então agrega valor? A gente só vai mudar o contrato se realmente aquilo estiver prejudicando o negócio do cliente. Se aquilo não estiver prejudicando, cara, a gente quer que o cliente feche o contrato antes, que antecipe receita para a empresa, que agilize o processo, que faça mais vendas, que facilite o processo, né. E acho que isso é um grande diferencial nosso. Bacana, bacana. Rafa, o pessoal da produção tá dizendo pra te não bater lá tanto na mesa aqui, ó, Tá dando que eco. pode daqui a pouco vazar isso. Mas deixa eu conversar, Rafa, o que que eu queria falar também? Já que nesse primeiro episódio nós ainda não temos patrocinadores, mas se você quer patrocinar o nosso podcast, pode entrar em contato aqui. Mas vamos então fazer um jabá do Silva Schutz, né? Eu acho que isso, vamos fazer um jabá do nosso querido SS Advogados. Me diga, assim, ó, por que que uma empresa procura o SS Advogados? O que que o SS faz pelas empresas de tecnologia? Hoje, nós crescemos com os nossos clientes juntos. E hoje as pessoas nos contratam mais do que pelo jurídico, eles nos contratam para fazer parte de um ecossistema. Hoje nós nos denominamos como um como queridamente, né, como ecossistema SS, e nós conectamos, fazemos benchmarking, fazemos com que os clientes façam negócios entre eles, além Bacana, de entregar um jurídico de excelência, isso agora aí. bacana. E assim, ó, mas me fala do jurídico. Que áreas que o escritório atende? Assim, ó, o que que eu posso eu acho que o empreendedor que está nos ouvindo e que está querendo falar, mas eu acho que também os advogados que estão nos ouvindo que podem, de repente, buscar na gente uma inspiração para fazer ainda melhor nos seus escritórios. Que áreas do direito que a gente atende? Assim, ó, quando tem lá organizado, o que que o escritório atende de jurídico? Hoje, didaticamente, nós organizamos em verticais, para o cliente entender o que está acontecendo, apesar que nem a gente está falando. É sempre multidisciplinar, mas didaticamente, para o cliente se sentir mais confortável e as demandas fluírem mais, a gente separa o escritório em verticais. Então, como que funciona? Hoje nós temos 6 verticais no escritório, que é basicamente societário,
trabalhista, que a gente não gosta desse nome, né, que é pessoas, a gente chama lá no escritório de people, muito para se adequar à cultura das empresas de tecnologia, contratos comerciais, tributário, LGPD e uma vertical de internacionalização. Hoje nós atendemos em mais de 21 países. Então, com essas 6 verticais, a gente consegue praticamente atender aí 100% das demandas dos nossos clientes. Mas acho que a principal pergunta é: o que nós não fazemos? Eu sempre falo isso, eu ia perguntar, a Rafa, eu e a Rafa, aqui tá sendo um podcast que a gente já sabe muito de forma refinada o que, que o outro tá pensando e eu ia devolver isso para ti, Rafa. Eu acho que as pessoas alinham muitas expectativas e buscam muito o que o outro faz, mas uma boa parte da expectativa tá guardada no que não faz. O que, que o SS não faz? É isso, é importante porque quando a gente vende, né, acho que qualquer pessoa que é comercial, ela vende tudo. E a gente sempre alinha no nosso discurso de venda, justamente para não frustrar expectativas. O que que nós não fazemos, o que que nós não entregamos. E não é nem por desconhecimento, né? Eu já gosto de antecipar isso. É porque nós decidimos não entregar justamente para focar naquilo que a gente sabe, tem de melhor. Então, hoje nós não fazemos processos judiciais, graças a Deus, porque eu não gosto de processo judicial. E também porque os nossos clientes, eles não têm processos judiciais. Hoje nós só trabalhamos numa consultoria, né, no formato de consultoria, nós somos consultivos, trabalhamos de forma proativa justamente para não ter problemas, para não ter judicialização. Então, se eu vendo a judicialização, já estou fazendo alguma coisa errada, né? Justamente eu não quero que tenha a judicialização. Então, nós não fazemos a adequação à LGPD, porque a gente entende que não é um serviço jurídico, e aí pode ser que entre alguma discussão, E mas aliás, esse assunto vai ser pauta porque uma das spin-offs, o pessoal vocês vão descobrir o SS, um lado do SS talvez vocês não conheçam, mas do SS surgiram muitas empresas, que a gente chama de spin-offs. Várias empresas de adequação LGPD, empresas de LMS, então várias empresas surgiram, a gente vai contar isso nos próximos episódios, trazendo os empreendedores que saíram do nosso escritório para criar as suas próprias empresas. Então, a adequação LGPD é mais uma coisa que a gente não faz, muito embora tenha esse consultivo LGPD, não faz adequação LGPD, né, Rafa? não fazemos. Temos ótimos, parceiros que fazem, inclusive temos a nossa, né, a spin-off que surgiu do escritório, e foi muito legal porque a gente, aprendeu que ter a LGPD dentro do escritório, ter essa adequação realmente não fazia sentido, então, né, por isso que tiramos, papo para outro episódio. Não fazemos propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual é processo, né, registro no INPI, registro de patente. De novo, a gente volta para processos administrativos. Não é o nosso business, então hoje temos excelentes parceiros, conectamos, ajudamos, orientamos, mas não, realizamos, né, os processos. Então, basicamente, Eu acho que também mercados falta, a gente não regulados, faz mercados isso. regulados, Anatel, Anvisa, Infraero, tudo que for mercado que entra em regulação, nós também não fazemos. Mas assim, Rafa, para quem está nos assistindo, eu acho que conhecer bem a história, não fazemos processo judicial, não fazemos marcas e patentes, não fazemos o mercado regulado. Mas os nossos clientes, todos eles, em determinado momento, podem demandar esse tipo de serviço. Como a gente faz nessa hora? A gente tem excelentes parceiros, a gente se conecta com gente melhor do que nós, e nós trabalhamos em equipe. Então, todo o resto, porque uma empresa que às vezes precisa, né, de um mercado regulado, ela, aquilo é uma É parte que a do gente advoga jurídico. muito para assim, para o pessoal entender, né? A gente advoga para muitas health techs, né? Empresas de tecnologia na área de saúde que precisam, às vezes, de Anvisa, ANS, mas a gente não faz isso. Mas temos um profissional que resolve este problema pontual e nós continuamos advogando para a empresa. A mesma coisa uma empresa que precisa registrar uma marca. Nós temos um parceiro que faz registro, mas nós continuamos atendendo a empresa. E isso é muito comum. Ninguém é especialista em tudo. Eu acho que e que bom que a gente tem sempre ao nosso lado empreendedores e startups que entendem. Ninguém é especialista em tudo. Então, nós especializamos nesse segmento de mercado, mas não fazemos tudo para esse segmento. Acho que a gente escolheu aquelas dores que representam 98% das dores do ecossistema de inovação, né? E eu acho que o principal de tudo é entender que quando só se trabalha com determinado nicho,
tu fazer todos os dias a mesma coisa e tu ter empresas com culturas muito parecidas, trabalhando na nova economia, com pensamentos, muito parecidos, propósitos muito parecidos, o benchmarking que rola ali é muito grande. Então, todo mundo se beneficia, né, por isso que nós somos um ecossistema, porque todos os nossos clientes acabam tirando insights de de outros parceiros, né, então por isso que até o Pode Errar surgiu muito disso. Eh, o que um cliente, o que uma empresa errou, a gente gosta de compartilhar justamente para que outros empreendedores não errem. E isso a gente só consegue fazer porque o nosso nicho é muito claro, muito específico. E daí eu acho que vem a pergunta para o fundador do escritório, né, porque hoje é muito fácil falar que nós não nos posicionamos por, ramos do direito, nós nos posicionamos por nicho de mercado. Né, ramos de direito, assim, para deixar muito claro, nós não somos um escritório de direito empresarial, nós não somos um escritório constitucional, ou nós não somos um escritório de direito para as startups, não. Hoje nós nos posicionamos como nicho de mercado, nós atendemos um segmento do mercado, que é empresas de tecnologia, inovação e investimentos. E daí agora eu devolvo para o fundador então, hoje isso para mim é muito claro, agora lá atrás, onde nenhum escritório tinha se posicionado assim, e ninguém tinha, eh, tido a ousadia de focar nesse segmento, como que surgiu isso, né? Por que que surgiu isso? Então, Rafa, quando eu comecei a advogar para empresas de tecnologia, inovação e investimento há 15 anos atrás, as primeiras startups, eu era um bicho muito estranho. Hoje as pessoas olham para mim e Hoje é parece legal. até normal, legal. Hoje elas olham, nossa, que legal, né, Thiago? Quando eu tirei o terno e gravata, isso chocou muito. E hoje as pessoas, quando me olham de bermuda, parece super natural. E é muito engraçado, porque elas me reconhecem como advogado, sabem na hora, o Thiago Schultz é advogado, mas mesmo assim não esperam que eu esteja de terno e gravata. Então isso buga a cabeça de alguns amigos meus advogados. Eu vou palestrar em entidades como a OAB, eu estou indo agora São Luís do Maranhão, São Paulo, né? Palestro muito em grandes escritórios, em grandes empresas, e sempre de bermuda e camiseta. Isso dá um buga, né, a cabeça das pessoas. O que, que eu acho assim, Rafa? Ah, esse escritório ele nasce sim de uma paixão, nasce de propósito de alguém que já tinha feito uma boa caminhada profissional, não foi simplesmente não planejado, mas alguém já tinha feito uma boa jornada profissional. Eu, quando abri o escritório, eu estava para completar 12 anos de advocacia, eu já advogava para algumas startups, mas eu sentia, aqui tem um nicho que eu me identifico, que eu gosto, e eu acho que tem mercado, dá para fazer uma coisa diferente para essas empresas. E eu, acima de tudo, acreditava que as empresas estavam muito carentes de um atendimento que de fato entendesse o dia a dia de uma startup. E naquela ocasião eu já entendia por quê. Eu participava já de uma dezena de startups no dia a dia, eu já era investidor de uma dezena de startups, eu já era empreendedor, então eu já tinha ocupado quase todas as cadeiras e eu sentia falta de um escritório de advocacia especializado. E eu falei, é aqui o nosso mercado. E aí abrimos, obviamente, eu acho que aqui vale a pena compartilhar, aproveitando esse nosso espaço do primeiro episódio, né, Rafa? Que também vem de uma frustração profissional grande com o escritório tradicional, em que eu era muito feliz no escritório que eu tinha, eu era muito feliz com a sociedade que eu tinha do nosso amigo Adriano Tavares, que está sempre com a gente, né? Meu ex-sócio está sempre, um irmão aí que está sempre com a gente, nos apoiando, inclusive nesse novo escritório, ele nos apoia incondicionalmente, mesmo estando lá agora no Tavares Advogados Associados. Eu era muito feliz em todas as ocasiões, mas eu não era feliz com a entrega que eu realizava. Fazer processo judicial, na minha experiência, foi uma entrega final muito pobre. Não adianta nada tu ganhar uma pensão alimentícia fantástica 10 anos depois de entrar com a ação, isso não tem motivo nenhum para comemorar. Ganhar uma ação indenizatória de R$ 1 milhão 15 anos depois de entrar com a ação e o devedor simplesmente nem existir mais, não havia muitos motivos a se comemorar num final de processo judicial. Diferente da experiência que a gente tem hoje, né, Rafa? A gente comemora a gente semanalmente teria motivos de sobra para comemorar com rodadas de M&A. Hoje, o nosso escritório provavelmente é um dos escritórios que mais faz rodadas de M&A no sul do Brasil. Programas de stock option, contratos, e às vezes o contrato, tem gente que fala, é só mais um contrato. Não, tem um contrato que é a virada de chave de uma empresa, é o break-even, é aquele contrato que vai fazer diferença e que a gente hoje celebra. Contratos que eu assinei há 5 anos atrás, hoje nós celebramos ainda. Mas, ô Thiago, a dúvida é porque, ok, todo mundo tem uma empresa, às vezes, seja uma startup, às vezes uma empresa de tecnologia, todo mundo, todo advogado consegue ser o primeiro cliente, mas
Acho que a dúvida de muita gente, como aprender e como se desenvolver nessa área, porque quando eu entrei no escritório, eu nunca esqueço, o nosso primeiro contrato trabalhando juntos foi um contrato de veste. Aonde que tu aprendeu isso? Porque aqui não se falava muito disso, a gente não tinha uma experiência prática sobre isso e tu estava lá dando aula num mercado que ninguém falava sobre isso. Da onde que surgiu esse teu Poxa, Rafa, eu teu acho que conhecimento? fazendo aquilo que eu mais gosto e quem me conhece sabe que eu faço pra caramba, que é conversar, que é falar. Eu acho que eu conversei com muita gente bacana, fui me inspirar em muita coisa, inclusive fora do país, vi muita coisa fora do país, vi muita coisa boa aqui no Brasil, vi muita coisa em São Paulo, aprendi muito com outros profissionais que faziam tudo isso, mas muito solto, e eu fui organizando tudo como se num produto de um novo escritório de advocacia, né? Então acho que foi muito isso. Então eu estudo pra caramba, né? As pessoas O acham que técnico ainda é precisa. claro, é que as pessoas às vezes acham que é sorte, né, mas eu falo isso, que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Isso é muito legal, assim, ó, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Não adianta nada passar aquele cavalo encilhado na nossa frente se a gente não está preparado para subir nele. E isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade, mas nem todo mundo está preparado. Então, eu acho que então assim, Rafa, estudar muito, conversar muito também, buscar muita inspiração, né? Eu acho que o Cortella fala um pouco isso, né? Que é praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora, praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora, ensinar o que se sabe, né? Eu acho que um pouco ele fala essas três questões. Então, e a terceira questão, eu acho, Rafa, que também foi fundamental, é muita sola de sapato. Que tu sabes que hoje tu gasta muita sola de sapato, como eu já gastei um dia, né? Muita andança pelo ecossistema para perguntar exatamente para as empresas o que, que elas estavam precisando para ouvir o empreendedor. Eu acho que poucos andaram mais do que eu por esse ecossistema para fazer. Rafa, dá um exemplo para a gente ver como a gente anda, como CEO, eu falo que a gente pensa que CEO é uma vida boa, né? Me fala aí como é que foi a tua semana passada, andasse muito por aí? Meu Deus. Antes de entrar nesse tópico, acho que só para fechar, me parece e tu me ensinou muito isso no começo, e por que que tu aprendeu tanta coisa que não tinha escrito ou que não tinha advogados fazendo, eu acho que é o é o compartilhar conhecimento. Desde o primeiro dia, tu me ensinou isso e hoje pra mim é muito claro que quando a gente compartilha o que a gente sabe, que advogado tem um pouco de problema, né, em compartilhar o que se sabe. E quando a gente compartilha, a gente absorve, a gente aprende muito mais. E o compartilhar pode ser com advogados, pode ser com clientes, a gente deu muita coisa de graça, a gente dá muita coisa de Nossa, os graça, nossos né. contratos são acessíveis a todos os nossos concorrentes, amigos, clientes, todo mundo tem o nosso contrato. Os contratos são grátis. A gente cobra para preencher os E contratos. eu acho que a gente deu tanta conhecimento, tanta informação e principalmente tu lá no começo, que as coisas foram se encaixando e esse aprendizado ele foi sendo construído, na verdade, a muitas mãos, né. Exato. Muitos Não, empreendedores nos ajudaram a chegar a ter os nossos melhores contratos. ajudam até hoje. Ajudam até Eu hoje. acho que é isso, assim, ó, quanto mais tu fala sobre o que tu faz, mais dúvidas tu recebe e tu vai lapidando aquilo e vai dizendo onde é que estão as principais dúvidas, até que tu ganha uma consciência tão forte. E é isso uma coisa diferente, assim, que eu acho no escritório que muita gente contrata. Eu acho que a gente sabe explicar melhor do que muita gente. Porque saber explicar de forma muito simples aquilo que é difícil, eu acho que é onde se Esse mostra a é um grande dom sabedoria. teu, explicar de forma muito simples o Eu complexo. acho que é por isso que eu talvez por isso que eu gosto de dar tanta aula, mas também eu também agora eu tô mais avesso a ficar dando essas palestras, que eu já dei muita palestra e agora é a vez da Rafaela dar palestra. Então ela vai ontem semana passada a gente estava falando, ela já foi para São Paulo, já foi tudo. Mas eu essa semana também começa a minha, agora eu vou para São Paulo, São Luís do Maranhão. Então assim, gente, tem que andar, porque andando tu vais conhecendo cada vez mais o ecossistema, se fazendo conhecer, se posiciona no mercado e consegue essa clientela gigante aí como o escritório Silva Schutz, e eu tenho certeza que outros advogados vão conseguir também fazendo, se inspirando no nosso modelo e fazendo ainda melhor, e outros empreendedores também usando o nosso modelo, porque para quem não sabe, a Rafa me provocou aqui, quem quiser uma dica assim, ó, já fica uma dica de livro aqui do nosso primeiro podcast, do nosso Pode Errar, que é o estilo startup. Todo mundo conhece do Eric Ries, o Startup Enxuta, que é o livro capa azul, mas poucos conhecem o segundo livro, que é um capa laranja, vermelha, que é o estilo startup. O nosso escritório é inspirado neste livro até o capítulo 5. Então, quem pegar esse livro e ler até o capítulo 5, lá
tá o nosso escritório. E Rafa, eu acho que a gente já tem aqui um primeiro bate-papo bem bacana para apresentar o Pode Errar, o podcast do SS Advogados. Te Erramos agrade bastante, né, nesse Erramos erramos podcast. bastante, né, erramos, eu acho que foi aqui feito de improviso, mas tá muito legal, eu gosto muito de conversar contigo, Rafa, e quero dizer que eu sou muito feliz aí de ter do teu lado, de ter saído da cadeira de CEO para passar para ti, tu me enche de orgulho, assim, ó, toda vez que tu faz alguma coisa certa ou errada, eu quero dizer que tu me enche de orgulho, porque realmente tem alguém fazendo ali, fazendo o seu melhor e tu é a prova disso, tá, muito obrigado. Ter pessoas que acreditem, até mesmo quando a gente erra, isso é fundamental. Então, Com certeza, eu a gente tem que sou se muito apoiar. feliz na jornada. A gente tem que se apoiar e esse é um dos nossos valores, né, Rafa? Ser gigante é um e Ser feliz. ser gigante é um e ser feliz na jornada é outro valor, assim como a gente tem o coragem, eu sou, nós somos, e o outro qual é, Rafa, pra gente não esquecer? Eu sou, nós somos, coragem, bora ser gigante. Feliz In na jornada. Feliz na jornada e também temos o último valor que a gente adicionou, que é independência e harmonia, né, que é como a gente quer que os advogados trabalhem no nosso escritório, cada um com a sua independência e cada um com a sua com harmonia com os outros, né, eu acho que isso é bem bacana. Rafa, recado final para quem assistiu nesse nosso primeiro episódio. Fala aí do Pode Errar e do que vem por aí. Ó, nosso projeto tá nasceu na verdade, esse aqui é o piloto. Próximos episódios vamos ter convidados, não para falar de sucesso, porque sucesso é muito fácil, né, é pra falar dos erros, porque é com os erros que a gente aprende e um monte de gente tem vergonha de errar. Infelizmente a nossa cultura ela não valoriza o erro. Então vamos falar sobre os erros para poder, formar e ajudar e, enfim, e crescer muito mais. Que bacana, que bacana. Obrigado, Rafa. E para quem está aí ouvindo nas redes sociais, vamos fazer o seguinte, ó, colabora com a gente, colabora com o Pode Errar. Anota aqui embaixo o que achou desse primeiro episódio e de nome de convidados que nós poderíamos receber. Vamos tentar gravar aqui boa parte nesse estúdio, que o nosso time aqui da Monkin tá trabalhando junto com a gente, mas também quem a gente puder entrevistar online, então marque aqui nos comentários, a gente vai tentar fazer esse bate-papo, acho que vai ser um ganha-ganha para todo o ecossistema, porque conversar é uma coisa que a gente gosta bastante. Valeu, pessoal. Esse, então, é o Pode Errar, o podcast do Silva Schutz Advogados. Obrigado, Rafa. Valeu, galera da Valeu. produção.